Boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, queridos. Muito boa noite. Estamos aguardando nossa querida convidada dessa noite, Fernanda Zapparoli, que já vai entrar. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Ao final, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. O tema da nossa live será: a mulher será salva pela maternidade. Inclusive, aproveito para informar a todos que nós tivemos hoje uma sessão solene, na qual eu presidi lá na Câmara de Deputados, e foi uma bênção de Deus essa sessão solene, e nós falamos um pouquinho também, não só sobre o dom da maternidade, mas tangenciamos o tema da live de hoje. E agora a gente vai trazer uma pessoa queridíssima para tratar desse assunto conosco. Deixa eu colocar aqui fixado o comentário. Acho que a nossa querida amiga já está na área, Fernanda. Vamos lá. Boa noite, quem está entrando. Fala, Vitória. Boa noite. Tudo Cris, bom? boa noite. Feliz Dia Boa das noite, minha Mães. querida. Feliz Dia das Mães. Que grande bênção tê-la aqui conosco nessa noite. É uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada. Imagina, para nós é que é uma grande bênção de Deus tê-la aqui, né, para tratar desse tema tão importante e que de fato toca todas nós, né, que é a maternidade, o dom da maternidade. Estava informando a eles que hoje nós tivemos uma sessão solene na Câmara e eu presidi essa sessão em homenagem ao Dia das Mães. E aí a gente também falou sobre a beleza do ser mulher, a vocação da mulher à maternidade e ao final eu acabei falando um pouco também disso, né, de que a mulher de fato ela é salva pela maternidade, fazendo coro às palavras de São Paulo na carta a Timóteo, né? Enfim, então você é a nossa grande estrela da noite. Queria que você começasse falando, Fernanda, um pouco da sua história, né? Porque você já tem também alguns livros que você publicou, livros esses que eu particularmente tenho assim uma grande admiração pela sua história, pelo seu testemunho de vida, A Mulher Segundo o Coração de Deus, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho mesmo, né? Porque eu sei que você já, entre aspas, visitou um pouco dessa ideologia feminista, né? Já talvez tenha bebido um pouco dessa fonte. E eu sei que você se converteu à Igreja Católica e você conta um pouco dessa sua experiência. Então, eu queria que você partilhasse aqui conosco esse seu testemunho, que certamente vai impactar muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, eu costumo dizer assim que eu me tornei verdadeiramente, digamos que católica, apesar de ser católica de berço, no meu encontro pessoal com Jesus Cristo com 16 anos, né? Antes disso, eu era aquela católica de IBGE e graças a Deus que pelo menos tinha alguns valores que me salvaram, digamos assim. Mas quando eu tinha 1 ano de idade, minha família, nós todos fomos morar nos Estados Unidos. Então eu fui formada literalmente no berço do feminismo, digamos assim, né? Então toda a mentalidade feminista, que o feminismo ele nasceu nos Estados Unidos, na França e na Nova Inglaterra. Então esses países, né, eles foram, digamos que o berço. Então, ali, por mais que a minha mãe fosse uma mulher extremamente devota à Nossa Senhora, uma mulher que vivia ali os valores cristãos como uma, né, de fato, uma mulher de Deus, né, eu ficava em tempo integral na escola. Então, a escola me formava, não tinha como fugir do feminismo. E como que isso se dava? Para mim, não tinha nenhuma maldade. Eles colocam de uma forma muito natural, muito comum. Então, o meu sonho de jovem, digamos de 15, 16 anos, era me casar, né? Queria ser pediatra, mas eu queria ter somente 2 filhos, um menino e uma menina, um casal. E eu ia colocar essas 2 crianças o dia inteiro na escola e ia pegar à noite para colocar para dormir. Esse era o meu sonho. E
E assim, o que que tinha de errado nisso? Absolutamente nada para mim, porque eu ia casar, eu ia ter filhos, eu ia ser pediatra, então tava tudo certo. Entretanto, o motivo pelo qual primeiro eu queria me casar, né, existia em mim o desejo de encontrar o príncipe encantado, o homem da minha vida, mas era para de fato poder ser mãe. Mas também eu não queria ter que me ser uma mãe que me devotasse aos filhos, que gastasse tempo, que gastasse energia. Então eu ia terceirizar isso para a escola, para o sistema, e estava tudo tranquilo, desde que eu pegasse e à noite eles iriam dormir. Estava tudo bem. Esse era o meu projeto. Quando eu me encontrei com Deus, no sentido que eu entendi quem era a pessoa de Jesus Cristo, que é uma pessoa que ele se relaciona com a gente, que não é algo só de estátuas, de imagens em casa, de rezar somente o terço ou fazer uma novena. Não, mas que ele era uma pessoa e que ele tem um projeto para mim, né? Ele tem um sonho para mim como para qualquer pessoa. As escamas começaram a cair e eu comecei, de forma muito sutil, a entender que a maneira como eu pensava não era de acordo com a maneira como Deus pensava a mulher. E esse foi o primeiro impacto. Não, mas eu sou católica, eu vou à missa, eu fui batizada, como assim eu não estou sendo uma mulher cristã? Né? E aí eu fui de fato entender quando eu me tornei missionária da Canção Nova. Eu tinha 18 anos, né? Eu fui missionária durante 13 anos da minha vida. Estive recentemente lá, até falei que você estava lá, né? Então, Te assim, foi conheci uma. nessa época. Foi. Eu tava falando de você de manhã. Né? Imagina, gente, eu lá em missão com os jovens e chega uma jovem linda chamada Cris, que namorava o esposo dela atual, né? Namorava ali com um sonho, um ardor missionário, queria viver a missão. Olha aí, bela missão que Deus te deu. Eu sou daquelas que intercedo por você, só não voto porque eu não moro no Rio. Gente, Mas só um assim, parênteses. Sabe quantos anos eu tinha nessa época? Eu tinha o quê? Uns 15 anos, talvez? você tinha acabado de se formar ali no Colégio Santa Marcelina, estava É, então eu ingressando tinha uns mesmo. 18. É, É, eu não lembro exatamente foi em a época. 2011. Ah, tá. Isso foi em 2011. É, eu já tinha me formado, né? E já estava, na verdade, entrando na faculdade. Era alguma coisa assim Tava já. com Você já 20 estava ali anos. como Tinha aluna, acabado de fazer 20. ex-aluna, né? Me ajudando. Isso. E super ajudando mesmo. E tanto que quando eu vi que você tinha se tornado deputada, nossa, eu me senti uma mãe ali, né? Tipo, aquela velha assim, meu Deus, eu não acredito. Aquelas coisas bem assim, né? Mas a gente não tem tanta diferença de idade assim, né? Calma. É, amiga, vamos por aí não que a gente tem. Tô com 35. Então, eu tô com 30, gente. Eu vou fazer 31 sábado. É, é. Tá Vamos, vendo? vamos Não tem dizer que tanta diferença a gente assim. tá na casa dos 30, né? É isso aí, é. É. Exatamente. Eu digo que eu tô regredindo de idade. Eu digo que eu tô com 30, mas sábado eu vou fazer 29. Uns 40. Foi na Canção Nova, assim mesmo, Cris, que eu entendi o que era de fato uma vida vocacionada ao matrimônio para ser mãe. Então, tudo aquilo que o feminismo formou em mim, que foi uma deformação, uma mentalidade que... Por que eu pensava assim? Por quê? Porque eu queria ter sucesso na minha carreira e aí o filho ia me atrapalhar. Porque eu queria ser uma mulher, eu gosto muito de estudar, então eu queria ser uma mulher que fizesse todos os doutorados possíveis e o filho ia me atrapalhar. Né? Então, eu era uma mulher assim, que visava uma carreira profissional e o filho, eu queria ter filho, eu sempre quis ser mãe, mas de forma que não me atrapalhasse nessa dinâmica. Né? E quando ali na Canção Nova eu comecei um processo de ser formada, digamos que na Escola de Maria, eu fui entendendo o que tinha acontecido comigo. Né? Então, o filho, ele é bênção. Mas por que eu estava tendo ele como um sentimento de peso? Como se o meu filho fosse ser um peso. Como se o meu filho fosse atrapalhar a minha missão. O meu filho fosse atrapalhar a minha carreira. Então, meu filho não era uma bênção. Né? Então, a maternidade, ela não era vista como
uma vocação que eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso, assim como um padre estuda filosofia, teologia para ser ordenado, uma mãe, né, ou no caso solteira, as vocacionadas ao casamento, elas precisam também estudar sobre o universo da criança, o universo materno. Então, mas isso é, como assim estudar sobre ser mãe, sobre ser esposa, sobre ser dona de casa? Sim, e isso foi o mais incrível, que foi abrindo a minha mente. Então, quando eu comecei a estudar sobre casamento, matrimônio, e aí a partir dos documentos da igreja, eu fui entendendo o que é uma criança, uma alma que Deus me confia. E eu sou aquela, junto com meu marido, que estou escrevendo a biografia de vida dele. Quando você lê a biografia de um santo, ou de uma pessoa que você admira, né? Você fica assim, nossa, vislumbrada, né? Nossa, aqui que fulano nasceu, aqui que fulano morreu. Nós somos esses responsáveis por escrever a biografia de vida dos nossos filhos. Então, as nossas escolhas hoje vão impactar agora e para sempre na vida deles. E quando eu fui entendendo que eu não podia terceirizar isso, que eu precisava assumir as rédeas, né, da maternidade da minha vida, isso solteira, namorando, eu percebi que o feminismo tinha entrado aí também. Por mais que eu já era missionária da Canção Nova, referência, eu percebi que eu precisava viver um processo de formação. E foi quando eu lancei o primeiro livro. Ele foi lançado, A Mulher Segundo o Coração de Deus, em 2012. Espera aí, ele foi escrito em 2012 e foi lançado em 2014. Já tem aí, eu acho, uns 6, 7, 8 anos já, né? Era aquela jovem que queria falar para outras jovens: olha, gente, é isso que o sistema fez com a gente, né? Mas não é assim que a gente tem que pensar. Vamos nos abrir para aquilo que é o projeto de Deus, para aquilo que a igreja pede para nós mulheres. Aí tem a carta de João Paulo II às mulheres, tem ali, né, um capítulo que eu falo a questão do feminismo, a feminilidade. E aí, digamos que assim, que a minha missão foi se alargando, né? As fronteiras foram se abrindo, se abrindo. E foi quando eu me casei com o Guilherme, digamos assim, eu me senti assim, não pronta, mas preparada para receber aquele filho, porque já tinham sido ali uns 8 anos só estudando sobre o universo da criança, sobre o casamento. E o que acontece hoje com os jovens, eles não veem essa necessidade. Então, se namora, pensa em várias coisas, pensa no apartamento, na casa, no carro, no cachorro, no papagaio, no periquito, mas não pensa no filho. Ele não pensa na chegada do filho, como nós precisamos nos preparar para receber esse filho. Quando veio meu primeiro filho, né, eu estava em missão na França, eu tinha 5 meses de gravidez, fui transferida para lá. E aí eu te digo assim, Cris, ali, acredito eu que você tenha vivido algo semelhante. A gente vive um antes e um depois daquele dia do parto, assim, né? Não tem como dizer que eu sou a mesma Fernanda desde o dia 11 de julho de 2018, o dia que o Giuseppe nasceu. Eu me lembro que quando eu peguei ele nos braços, eu fiquei em estado de choque. O Guilherme, amor, amor, tipo assim, preocupado se tinha acontecido alguma coisa comigo, se eu, né? E aí eu comecei a chorar, tipo assim, não, eu tô aqui, né? É só porque... Calma aí, é minha responsabilidade, é isso? E aquele choque, né? E eu fui vivendo no decorrer do puerpério um sentimento de luto, e eu não entendi por quê. Até que meu psicólogo me ajudou a entender que era justamente, psicologicamente falando, né? A Fernanda filha, né? Como que dando espaço, essa Fernanda morrendo e nascendo uma Fernanda nova, uma Fernanda mãe. E aí eu te digo, foi ali que eu entendi o que de fato é maturidade. E aí você entende por que a igreja vai dizer que o homem e a mulher só se tornam plenamente maduros quando se tornam pais. A plenitude da maturidade vem com o filho. Por quê? O que é maturidade? É você doar-se, é você servir o outro. Gente, não tem criatura no mundo a mais que faz você se doar sem esperar nada em troca do que um bebê. Um recém-nascido, por exemplo, que de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, hora em hora acorda para mamar, trocar fralda. E assim, ó, se você não fizer, ele morre.
Se você não dá o peito, não trocar, aquela criança morre, porque ela é 100% dependente de você. Então, a maturidade, ela foi vindo com a chegada do filho. Esse tema, mulher será salva pela maternidade, é uma salvação do nosso próprio egoísmo. É um egoísmo enraizado que todos nós temos, todo mundo, o pecado original, mas que na medida que eu tenho aquele filho que numa febre, numa doença, numa situação, ele exige que eu saia de mim para eu cuidar dele, eu estou sendo ali salva de mim mesma. Isso é o mais incrível, né? De mim mesma. Então, essa transformação, ela foi vindo no decorrer dos anos, da experiência na Canção Nova, mas veio assim, é isso, quando eu peguei meu primeiro filho. E aí, caminhando para o segundo filho, entrei numa crise assim, que eu conversei com o padre Paulo Ricardo, ele me ajudou. Porque eu ficava assim, meu Deus, quando eu menos percebo, pensamentos feministas, atitudes feministas vêm à tona, né? E eu falei, Padre Paulo, eu não sei mais o que fazer, confissão, já fiz direção, 13 anos de Canção Nova. E aí ele me deu uma palavra de sabedoria que foi assim. Ele, Fernanda, sabe quando que a mulher feminista em você vai morrer? Aí eu, quando? Me fala, por favor. 10 minutos depois que você morrer. Aí eu, como? Ele falou assim, o processo você precisa deixar ela na UTI, como homem velho, mulher velha. E toda vez que você tiver atitudes descompensadas, em que você está ali agindo a partir daquelas ideologias, é porque você deu alta para ela. Então ela recebeu alta, e aí ela faz o estrago. Então o que você precisa fazer? Pegá-la, confessa, coloca ela na UTI de novo. E aí isso tirou um fardo das minhas costas, no sentido que hoje o que eu preciso fazer é manter essa mulher na UTI, né, digamos assim, mas entender que a cada exigência que meus filhos fazem de mim e que muitas vezes nos deixa cansadas, exaustas. A palavra exaustão, não sei você, mas eu aprendi com a chegada do filho. É ou não é? Às vezes eu falava assim, nossa, eu tô É um exausta. pleonasmo quase. Mãe, cansaço, é quase um pleonasmo. Exaustão, tô exausta. Tá, depois que eu virei mãe, eu falei, gente, o que eu fazia mesmo quando eu tava sem filho? Como que era? Como que era mesmo? Por que eu tava cansada? Brincava assim, não que eu não estivesse, mas porque de fato é uma exaustão, né? Então, assim, resumindo a minha história, Cris, é mais ou menos assim que eu encontrei, digamos, o fio onde estava o problema e a forma como eu consegui fazer essa experiência de que a maternidade, de fato, ela é uma bênção. E ela não atrapalha. Você bem pode dizer isso, né? Eu olho, vejo, falo, nossa, que bonito, né? O Davi indo para cá, para lá, que oportunidade maravilhosa. Você, Ana Campagnolo, com a Catarina. Então, você, né, pode dizer isso também com a sua vida. O seu filho não te atrapalha, né? Pelo contrário, talvez ele te dê até mais força e sentido para aquilo que você faz. Então, foi assim que eu fiz essa experiência. Os nossos filhos, na verdade, são o motivo pelo qual nós lutamos, né? Eu acho que se a gente tem essa percepção, se a gente tem isso no nosso horizonte, de que, como você disse, né? Os filhos são bênçãos, os filhos são herança do nosso amor conjugal, no caso, meu com meu marido, seu com o Guilherme, enfim, isso certamente faz com que a gente esteja com o nosso coração sempre aquecido, né? Embora a gente saiba que a gente vá passar, né, por desafios, e que são imensos esses desafios da própria maternidade, a maternidade pressupõe, como eu estava falando hoje na sessão solene, hoje mais cedo, né, às 15 horas, eu falei, olha, amor está associado ao sacrifício. Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra, não tem como fingir que não existe sacrifício. A maternidade pressupõe isso. A maternidade pressupõe um amor que se sacrifica. É o amor sacrificial ou sacrificial. Tal qual, por exemplo, fazendo uma analogia, quando Nossa Senhora, por exemplo, né, que atravessou ali o Calvário, né, desde o Gólgota, ela, vendo o sofrimento de seu filho Jesus, ela acompanhou as dores, o sofrimento, as pelejas, né, do seu filho, a todo momento ali sendo açoitado, ultrajado, até por conta dos nossos pecados, do peso dos nossos pecados, e ela guardou todas as coisas no seu coração, ela confiou verdadeiramente,
na vontade de Deus, e essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que pela lógica humana, ainda que na nossa, vamos dizer, compreensão humana, isso seja algo difícil, né, de fato de compreender. Então, o amor, ele é associado a sacrifício, e o amor é associado, né, a, vamos dizer, a esse doar-se, como você falou, né? É uma entrega verdadeira, uma entrega genuína. Quando, como você disse também, eu super me identifiquei, né? Por exemplo, quando a gente tem o nosso filho nos braços, a gente pega a primeira vez nos braços, a gente tem aquele rompante, né? Na verdade, eu diria até que a ruptura, né? Assim, com o passado sem filho. Em que sentido? A gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa vida e a gente vê como é que a gente nasce para ser uma mulher nova, né? A gente, sei lá, parece que é realmente uma coisa, assim, desculpa a expressão, meio mágica, né? Não que seja uma mágica, no sentido literal da palavra, mas eu digo assim, é tão, não querendo romantizar também, mas assim, é tão sublime o negócio, é tão assim, maravilhoso, né? Aquele sentimento, a gente olha para aquele bebê tão frágil, né? Nascendo ali, e pela primeira vez quando a gente pega ele nos braços, nossos filhos nos braços, gente, é algo assim que é indescritível, assim, é algo inestimável. É o verdadeiro dom de Deus, né? Que nos deu a vida, nosso Deus que deu esse milagre para que a gente possa testemunhar também. E gerar uma vida é isso, né? Quando a gente propôs aqui o tema, a mulher será salva pela maternidade, é justamente nessa linha que a Fernanda está dizendo, né? Porque muitas pessoas romantizam a coisa. Parece uma coisa de novela, né? Aquela coisa como se fosse perfeito. Não existe perfeição. Na verdade, nós somos seres humanos imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição cristã, né? A gente está em busca da santidade. A gente está realmente querendo esse amor doação, esse amor ágape, né? Tal qual como Cristo que se derramou de amor por nós, né? Ou seja, do alto do madeiro, do alto da cruz, ele que demonstrou na maior expressão de amor pela humanidade, ele quando suspirou ali no alto da cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades e também as nossas dificuldades, até mesmo nesse momento que muitas vezes a gente enfrenta, né? Eu, às vezes, vejo alguns comentários de pessoas que estão muito esgotadas mesmo, mães, né, mulheres, muito esgotadas, até porque, de fato, né? Por isso que eu falei que não é uma romantização da coisa, né? Sim. Por exemplo, quando a gente descobre que está grávida, tem aquela beleza, né? Obviamente, a gente percebe, meu Deus, nasce a mulher. A partir do momento da concepção, nasce a mulher também. Nasce a mãe, melhor dizendo, né? Nasce o ser mãe, nasce o ser mulher-mãe. E nessa vocação instintiva para a qual a gente está despontando, né? E desabrochando, né? E aí a gente passa pelas etapas, né, de toda a gestação, as belezas, no caso o bebê quando a cada chute, né? Enfim, a cada momento que ele se mexe ali, a gente sente, parece que o amor pulsa ainda mais forte dentro de nós. E ainda assim a gente percebe, nossa, como eu amo essa criança, né? Ainda nem vi, mas como a gente já ama, né? Isso a gente consegue perceber um pouquinho desse amor de Deus por nós, né? E aí, quando o bebê nasce, parece que é aquela... Vou usar uma expressão aqui, né? Como se fosse a efusão. É uma coisa, assim, de fato, é um amor, assim, que... De uma escala que a gente não tem nem como calcular, né? Se a gente pensasse no amômetro, não tem como. Eu acho que o amômetro ia explodir. Né? De tão belo que né? A beleza da maternidade, a beleza desse momento de gerar uma vida, de ter um bebê. Inclusive, nessa passagem de São Paulo a Timóteo, se a gente observar bem na própria etimologia da palavra, o apóstolo São Paulo, ele usa, né, no caso, vem do grego, né, a teogonia, né? Que tectogonia, desculpa, tectogonia. E o tectogonia, essa expressão que vem do grego de geração de filhos. Então, assim, na verdade, a mulher será salva pela geração de filhos. E que aí sim o sinônimo seria maternidade. Então, isso também é importante de refletir, a gente pensar, né? Porque isso aí é o ser mulher, na sua alma feminina. A mulher desabrochando para a maternidade de modo que ela vai aprender a lidar, mesmo com todos esses desafios que a Fernanda falou e que você, que é mãe, já sabe que você enfrenta, né? Apesar de todos os momentos, talvez, de cansaço, né? Tudo é recompensador, porque a gente tem, né, um motivo que são os nossos filhos, né? A gente luta por eles, a gente sacrifica por eles, a gente se doa por eles, tudo por amor. A gente se consome em amor. E aqui, Fernanda, eu queria também que você trouxesse um pouquinho, você falou um pouco da sua experiência, do seu testemunho de vida, que é maravilhoso,
Você mostrou também como que a ideologia feminista ela vem inocular as mentes, ela vem tentar adestrar mesmo, sobretudo os jovens, né? Eles vêm com a ideologia feminista de modo que eles tentam fazer com que a mulher se torne refém dessa ideologia. Como se só existisse ela. Como se a mulher precisasse do feminismo para alguma coisa. Né? Como se, por exemplo, a mulher se emancipar e estar no mercado de trabalho, a justificativa disso é o feminismo. Tudo é o feminismo, né, para eles. Só que isso é um erro muito grande e grave, né? Diga-se de passagem. Por quê? Porque a gente vê que, na verdade, a grande salvação da mulher, aquilo que eleva verdadeiramente a dignidade da mulher é o cristianismo, né? O cristianismo que sempre fez isso. Foi elevar a dignidade da mulher, devolver a ela essa dignidade. Quando a gente olha para as personalidades femininas da própria Bíblia, a gente vê como que tem esse toque do amor de Deus e mais ainda, como que nosso Senhor de fato veio restabelecendo a sua dignidade, a dignidade da mulher, né, ao longo da história da salvação, né? E aí eu queria que você partilhasse um pouquinho conosco, até para aquelas mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando aqui, que talvez estejam passando por um calvário, por alguma dificuldade maior, talvez porque, como eu disse anteriormente, né, muitas estejam talvez esgotadas, porque não consigo ter tempo para nada, talvez a pessoa esteja com dificuldade de ordenar mesmo o tempo, né, para cada coisa, e realmente é uma tarefa que não é fácil, né, parece que o tempo nos sequestra demais, e a gente precisa saber hierarquizar as coisas, né, de modo que a gente consiga ter tempo para tudo, ter tempo para cada coisa, e priorizando aquilo que realmente importa, escolhendo a melhor parte. Né? Enfim, não se deixando não só seduzir, mas não se deixando também ser escravizado pelo próprio trabalho. Eu acho que é o grande desafio do mundo moderno, ou melhor, dessa contemporaneidade, né? E eu queria que você partilhasse um pouco da sua vida pessoal, se assim você quiser, claro, né? Como é que você faz para ordenar o seu tempo? Você tem um trabalho brilhante aí, você faz vários cursos, inclusive, sobre maternidade, sobre educação de filhos, né? Você também é professora de inglês, que eu até comprei seu curso. Para poder Davi é meu introduzir aluno, aqui. hein? É isso aí. Pois é. Aí, nossa, eu nunca esqueço, né? Eu tava tentando ensinar ele algumas coisas, umas palavrinhas, né, do inglês. E ele, assim, impressionante que a criança é como se fosse uma esponja, né? Assimila muito rápido mesmo, né? É a melhor fase. Incrível. Eu falei, não tem É, erro. verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você faz para ordenar o seu tempo, para você também dar uma palavra, vamos dizer, de coragem para essas mulheres que talvez estejam passando por esse momento de dificuldade, momento talvez de calvário, seja por que motivo for, mas como que você percebe a beleza da maternidade e que mesmo nos desafios, né, a maternidade, ela de fato precisa resplandecer, né? E a gente nunca pode deixar esse brilho da maternidade ser ofuscado dentro de nós, né? Uma primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Muitas vezes bate aquele desespero de você não saber o que fazer, porque assim, enquanto tá ali bebê, enquanto eles estão com um aninho, alguma coisa, eles são sempre muito fofos, muito gostoso, é algo angelical, cheirinho, é tudo muito bom. Quando eles vão entrando perto de 2 anos, eles se transformam, né? O Terrible Two chega e essa criança começa a fazer birra, começa a jogar no chão, começa a tirar, né, você do sério. Quando você percebe, aquele bebê angelical se transformou e aí começa aquele drama na vida da mulher na maternidade. O que acontece? Você precisa, mãe, aqui, literalmente estudar. Aqui é tirar um tempo, seja da sua noite, seja do seu final de semana, para você estudar o que de fato é a base de uma educação da criança. Porque quando você entender o que são as bases, né? A importância da alimentação, a importância do sono, a importância da ordem, a importância da higiene, né? Então, uma criança que está com cocô, está com fralda cheia de xixi, ela vai chorar. Uma criança com fome vai pegar birra. Uma criança com sono fica insuportável. Ou seja, quando você vai administrando isso, a fé, o amor, uma criança carente, ela vai chamar sua atenção. Você vai perceber que essas birras, essas situações que fazem parte também do desenvolvimento infantil, porque elas vão aprendendo, a criança aprende que ela tem vontade, que ela é um ser independente. Então não é ruim, né? Mas você vai aprender a administrar isso de uma forma tão, com tanta propriedade, que essas tensões elas diminuem, sei lá, 80%. Então, aquele sentimento que muitas mulheres sentem, eu não dou conta. Eu não nasci para ser mãe. Já ouvi muita gente falar isso. Eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. Isso é uma frase totalmente errada.
Não existe como desvincular o filho da maternidade. Ou você ama seu filho e ama a maternidade, ou você odeia seu filho e odeia a maternidade. Não tem como, né? Então, o que você precisa, primeiramente, é entender como que funciona, né? É a mesma coisa de você pegar, vamos colocar aqui um ventilador, 110. Você vai lá, coloca no 220. O que vai acontecer? Vai estourar, vai estragar. Se você pegar um 220 e colocar no 110, não vai funcionar direito. Então, aprenda o básico e o mínimo que você precisa saber sobre o universo da criança, principalmente de 0 a 7 anos, que é a base da vida adulta inteira. Por quê? Porque isso vai ajudar você a administrar, você ter autoridade, você não ser autoritária. Ah, meu filho só responde na base do grito, é só dando tapa, é só batendo. Não é assim que funciona. Porque você precisa formá-lo e não deformá-lo. Não é ficar causando traumas e feridas. E ele vai te obedecer mesmo porque ele está com medo de você. Não é porque você está formando a consciência dele e ele vai entender que aquilo é bom. Tá, primeiro ponto é esse. O segundo ponto as pessoas olham para mim e veem minha vida, né, aqui nos stories, e aí vê, né, trabalho, viajo, prego, escrevo livro, faço curso, cuido dos filhos, sou mãe integral. Como que você faz? Como que você dá conta? Você não... Gente, todas as noites, não teve uma noite desde que o Giuseppe nasceu que eu não durmo sem estar exausta. Eu e a exaustão somos uma, como você, né? Eu acho que toda mãe, eu falo assim, que se a mãe que deita e tá assim, nossa, ai, eu tô sem sono, preciso buscar o sono, ai, no sentido assim, que tá tão descansada, tem alguma coisa errada na sua maneira de viver a sua maternidade. Porque quando você de fato é presente, você vive a sua maternidade no sentido de maternar, de cuidar, de acolher, de atender a necessidade, você dorme exausta. A sensação de que pegou um limão e espremeu você até a última gota e agora você dorme. Então, não se iludam, né? Faz parte. E não tem nada de ruim nisso. Por quê? Porque é um tempo da sua vida, né? O seu filho vai chegar uma hora que ele vai fechar a porta e ele não vai voltar mais para morar com você, né? Ele E vai eu seguir a garanto vida que muita dele. mãe não quer passar por isso. Eu garanto que as mães não querem que esse dia chegue. Meu filho com 3 anos na mesa, assim, do nada, Cris, do nada, a gente já tomando, almoçando, ele virou e falou assim: mamãe, papai, eu vou morar longe de vocês. Aí o Guilherme já começa com os sanguíneos, as emoções. Por quê? Aí eu já fui assim, tentando entender a cabecinha dele. Essa é morar longe de onde? Aí ele falou assim, eu vou ser padre. Então, eu vou morar na minha paróquia longe. Aí falei, aí o Guilherme, mas eu não consigo viver sem você. Começou a dramatizar. Ele, não, fica tranquilinho, você vai ter a mamãe. E vai estar tudo bem. E tentando acalmar a gente. E eu falei assim, Giuseppe, eu só quero te dizer uma coisa, eu não estou preparada para isso. 3 anos. Eu falei, meu Deus do céu, essa criança já tá... Mas com 12 anos vai sair da minha casa. Mas no sentido assim, a gente às vezes quer tanto silêncio, né? Eu quero paz, eu quero silêncio. Vai chegar. Vai chegar a hora que, sabe a sua casa? Quando a gente casa, minha casa era de boneca, cada coisa no seu lugar, perfeito, né? Ou uma toalha aqui que o Guilherme deixava, uma roupa jogada, mas era até fácil recolher. Hoje, meu Deus, né? Aí tem as caixas do Lego, tem as caixas dos brinquedos, tem tudo organizadinho, mas no meio da tarde, um momento de brincadeira, né? Depois tem que recolher tudo, ou seja, a minha casa de boneca não existe. Ela é uma casa ordenada, ela tem ordem, ela tem lugares, mas você vai entrar e você vai dizer, essa casa tem crianças. Fato. Vai chegar a hora que você vai entrar e não vai ter mais isso, porque o seu filho se foi. É uma fase da nossa vida. E se a gente vive ela com pesar, com sentimentos assim negativos, né? A gente vai viver o que lá na frente? O remorso. Eu poderia ter aproveitado. Eu poderia. Não, faça tudo, seja intensa, dê o seu melhor, né? E quando você falhar, porque você vai falhar, eu falho. Gente, nós erramos. E isso faz parte, porque nós somos gente. E os nossos filhos precisam aprender conosco
que nós somos gente, nós erramos e eles podem errar também. E o que faz quando você erra? Você pede perdão. Então, quando você errar com seu filho, ai, Fernanda, eu não sou uma mãe muito boa, eu grito, eu bato, eu faço isso, eu faço aquilo, enfim, eu extrapolo, sou descompensada. Olhe nos olhos, reconheça, peça perdão. Você vai ensinar seu filho a virtude do perdão. Em cada atitude que a gente vai tendo, porque a criança, como você falou, é uma esponja, ela aprende observando as nossas atitudes, nós estamos dando a eles a oportunidade de ser formados na sua personalidade, na sua pessoa. Então, o segundo ponto é isso. Durma com a exaustão e se reconcilia com ela. Não, se você ficar assim, como que eu posso dizer? Ai, essa noite contando horas. Ai, eu dormi só 2 horas, 3 horas. Você vai viver frustrada. Porque, mãe, às vezes você dorme, sei lá, algumas noites, várias horas, e parece que é um sonho, mas vai vir um dente que nasce, uma barriga, uma diarreia. Vem, se você vai ter o outro filho, aí vem o incômodo da gravidez. Ou seja, faz parte. Nem contabiliza, mas peça a Deus a graça de te refazer naquela hora que você dormir. Ok. Terceiro ponto, priorizar. Você precisa ter uma ordem de prioridades, né? Então, eu costumo fazer assim em casa, Cris. Eu atendo as urgências. Toda urgência do dia eu atendo. Então, eu tenho a urgência do meu trabalho, eu tenho a urgência do meu marido, eu tenho a urgência dos meus filhos e eu tenho a urgência da casa. Então, eu verifico as urgências. Então, por exemplo, vamos pôr aqui, numa semana comum. Ninguém tá doente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, acordei ali, eu atendo as urgências das crianças, café da manhã, higiene, atendo ali e atendi. Aí atendo a urgência do marido, né? O que ele precisa, o que vai fazer, o que não vai fazer, conversa ali, ok. O trabalho, as coisas vão chegando, eu vou resolvendo, vou fazendo, marca a reunião à noite, normalmente é o horário que eu trabalho e tal. E a coisa vai seguindo de acordo com as urgências. A casa, hoje é urgência, eu preciso lavar a roupa, botar a roupa para lavar, vou estender, vou fazer a comida, vou fazendo. Tá bom. Filho doente. Pronto. A casa não é mais uma urgência. Porque filho doente quer colo. Quer colo, 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 colo. E eles ficam ali muito mais propensos a ficarem tristes, para baixo, precisando da minha atenção. Então, naquela semana ali, a urgência é o filho, aí tem o marido e tem o trabalho. Por que eu coloco o marido em primeiro lugar? Ele é em primeiro lugar, depois de Deus, né? Porque é Deus, marido e filhos. Porém, quando a criança é muito pequenininha ainda, o marido precisa ter maturidade de entender que os dois precisam ajudar a atender a necessidade da criança. E uma vez atendida aquela criança que é pequenininha, diferente de um adolescente, um adulto, as coisas vão fluir no casamento também. Mas a ordem de urgências do dia eu atendo dessa maneira, porque sempre vai ficar alguma coisa para eu fazer. Gente, não tem um dia que eu durmo e falo, nossa, eu fiz tudo que eu precisava fazer. Não. Nossa, eu dei conta de tudo. Não. E você não tem que dar conta de tudo. Você não é a Mulher Maravilha. Você precisa dar conta de tudo que é urgente naquele dia que você precisa exercer. Porque você também precisa se cuidar. Você também precisa se amar. Você também precisa voltar o olhar para você. Então, como que eu faço? Eu acordo assim. Primeiro, na minha ordem de prioridade de vida é Deus em primeiro lugar. Por quê? Se eu estou abastecida dele, eu tenho forças e motivação e virtudes para exercer minha missão de esposa e mãe. Se eu não estou rezando, se eu não estou íntima de Deus, eu vou dar o meu pior. Eu vou dar alta para a mulher feminista na UTI e ela vai viver o dia reclamando, gritando, brigando. Ela vai estar estressada, vai estressar todo mundo. E a mulher, ela dita como que a casa vai fluir. Então, se ela acorda bem, se ela tá ali, né, leve, alegre, a casa flui, o marido flui, filho flui. Se a gente acorda tensa, nervosa, estressada, todo mundo fica estressado, é impressionante. Porque a mulher, ela é a alma, ela é literalmente a alma do lar.
Então, eu começo com Deus, né? Tenho ali o crucifixo já perto da minha cama, que eu abro o olho, já olho para ele e ali já é minha oração. Normalmente é assim, Senhor, dá-me forças. Porque meu filho ainda, né, não dorme a noite inteira, tem 10 meses, então ele acorda várias vezes, mama, isso, aquilo. Então, assim, as minhas noites são noites picadas. Então, eu olho para a cruz e falo, Jesus, dá-me força, eu preciso de força. Aí, tá bom, é a minha Ô, oração. Fernanda, qual que é o seu temperamento? Ai, querida, eu sou colérica, com pé no Então, melancólico. somos dois. Por isso que eu ia falar, de vez em quando eu fico pensando, eu acho que eu vou pedir força para Deus, não, vou pedir sabedoria, porque se eu pedir força não vai dar muito certo. Nossa, Colérico tem esse problema. mas tem vezes que, nossa, é tanto cansaço assim no corpo, que eu até para levantar da cama, quem já viveu isso, né? Parece que não vai, eu falo, meu Deus, o meu corpo não tá acompanhando a minha cabeça, sabe? Tudo aquilo que eu preciso fazer, meu corpo ainda tá. Então eu vou. Mas aí, depois que eu conversei com Deus, né? Eu preciso estar bem com meu marido. Então, se meu marido, o Guilherme me ajuda muito nisso, porque ele é de lei, ele acorda, ele dá bom dia, ele me dá um beijo, ele me abraça, ele dá bom dia pro Pepe, ele dá bom dia pro Luca, isso me ajuda muito. Porque às vezes eu acordo já atropelada, eu acordo já trocando uma fralda, já catando um negócio, já, sabe? Eu já acordo fazendo Mulher milhões de dinâmica. coisas. E aí eu esqueço, sabe? Às vezes assim, bom dia. Então, o Guilherme me ajuda até assim. Agora, agora não, já tem um tempo. Eu acordo cantando uma música para os meninos, sabe? Que eles já sabem. Quando eu começo, o Lucas já sorri, o Pepe já sorri. Então, tipo, é da leveza, né? Porque a sensação que eu tenho toda vez que eu acordo atrasada, por tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, eu tô tentando colocar música, né? E aí o Guilherme me ajuda assim. Então, calma aí, né? É importante os meninos verem meu marido me cumprimentar, me beijar, me abraçar, ver o nosso amor, O né? respeito também, né? Claro. Tudo, eles precisam olhar e falar assim, nossa, meus pais, os fundadores da família são os pais. Né? Nós somos os fundadores da nossa família. Então, nós precisamos estar bem. É uma coisa simples, gente, mas faz a diferença. E depois do Guilherme, né? Eu vou fazendo aquilo que precisa. Então, é uma atividade, é levar para natação, aí tem o almoço, aí tem isso, tem aquilo, eu tenho que trabalhar, tem uma reunião, tem gravação. O dia vai indo, vai indo, vai indo. As urgências. Tem vezes que eu sento assim, os meninos estão chamando a minha atenção. Mamãe, por favor, lê esse livro para mim, lê esse livro para mim, lê esse livro para mim. Aí eu falo, ai filho, lê aí, vai passando as figuras. Mamãe, eu não sei ler. Eu quero morrer, né? Eu não sei ler. Ai, ai. Então, assim, eu olho para aquelas roupas que eu tenho que dobrar. Eu olho, sabe? Porque 5 minutinhos que eu precisava só para tirar aquela bagunça que ficou ali em cima. Não, a urgência, a prioridade é ele. Aí eu sento no tapetinho, o Luca fica todo feliz, o Pepe ali, eu vou ler. Então, o que eu quero dizer com essa terceira da ordem de prioridades? Você tem que deixar a sua intuição materna falar com você. A intuição materna, ela não falha também. Quando você percebe que o seu filho está carente da sua atenção, mais do que deixar uma casa perfeitamente arrumada, é você dar atenção para ele. Mais do que deixar uma pia limpa, a louça à noite, por exemplo, botei as crianças para dormir. Por isso que eu boto criança para dormir cedo, 7h30, tá tudo na cama. A gente está aqui na casa da avó, minha filha está aproveitando, 10 horas ainda está acordada. Eu falei, Jesus, vai demorar 2 semanas para voltar a Os rotina. dois? Não, o Os dois? menorzinho eu ainda mantive. Mas o maiorzinho, né, que aí consegue, né, o vô e a avó. Eu deixo, porque é vô e vó. Mas eu não vejo a hora de chegar, porque assim, ó, 7h30, 6h30, um já foi, 7h30 o outro foi, aí é o meu horário. Aí O eu vou menorzinho dorme a trabalhar, noite toda? dorme, graças a Deus. Ele levanta para fazer Que xixi, benção. faz xixi e volta. Não, super. É assim, ó, quando O você acha que você menorzinho ou o tá... maiorzinho? O maior, que tem Maior, 3 anos. né? Ah, É. sim, e o menor? Aí, isso, o Luca não. Aí ele acorda pra mamar. Ele Ele acorda. tá com um aninho já? Ele tem 10 meses. Os dentes 10 meses. nascem. Aí é um dente que nasce, é outro dente que nasce. Eu falei, ai meu Deus, os dentaiados tudo saindo. É É... assim, Cris, quando você acha que assim, ó.
Eu falei assim, aí quando o Luca tivesse, ó, desfraldo, o Pepe não, tava muito bom, assim, dormindo, desfralde, come sozinho. Aí vem o outro bebê para te ensinar de novo que o seu egoísmo precisa morrer. Aí vai A resiliência. tudo. E é uma benção isso, né? Assim, são fases. E Menina! sabe o que eu acho bonito? Eu converso com algumas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm já 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. E aí é histórico o negócio, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo que tem mais de 3 filhos, eles dizem o seguinte, ó. O primeiro filho é sempre o maior dos desafios, porque a gente está aprendendo a ser mãe e aprendendo a ser pai, no caso, né? Aí o segundo filho, a dificuldade é porque você tem que aprender a lidar com os dois. Agora, o terceiro filho pra cima, aí é tudo com o pé nas costas. Aí é tranquilo, depois É. 3, 4, 5, 6, né? Menina, Dizem e que eu digo, exatamente depois do terceiro filho é tranquilo. É só muitas, assim, eu são só conheço as muitas, etapas, né? eu conheço muitas mulheres que não querem ter o segundo filho. Porque o primeiro é um caos mesmo. E é mesmo. Ninguém ensinou pra gente. Sentou e falou assim: olha, é assim, assim, assim. Por mais que tenham dito uma outra coisa, quando você vive a experiência, é um caos. Assim, eu lembro, no primeiro mês eu olhava para minha casa e falava: meu Deus, como é que esse povo tem filhos, né? Eu ficava, gente, como que dá conta? O peito rachado, né? Doendo, uma coisa ou outra. Eu falava, meu Deus, né? Tá Mas desmistificando a ideia, né? e não é, né? E hoje, quando eu tive meu segundo filho, a leveza que foi. E assim, hoje o Giuseppe super me ajuda. Por exemplo, eu troco uma fralda. Filho, você não joga a fralda pra mamãe? Ele já sabe qual é a fralda do cocô e qual é a fralda do xixi. Ele vai lá. Filho, pega aquela fralda ali pra mamãe. Mamãe, eu não alcanço. Pega o banco, puxa assim, sobe e pega. Ele se acha super o adulto. Vai lá, pá, pá. Mãe, deixa eu ajudar a colocar roupa nele. Eu tô ensinando. Agora eu ensinei ele a aspirar a casa. Acabou o almoço, a tarefa dele. Liga o aspirador, ele acha o máximo. Ele aspira ali tudo embaixo para mim. Então, assim, um vai ajudando, né? O outro, quando as famílias são numerosas, é isso que acontece. Não tem É 6 isso bebês. mesmo. Tem os Olha, maiores. vou contar uma coisa pra vocês. A minha avó teve 18 irmãos, né? Pensa. Naquela época, né? Onde ela, enfim, na época dela, no caso, né? Ela morava lá no Maranhão, uma roça, né? E assim, era basicamente isso. Um criava o outro, né? Os mais velhos criavam os mais novos. 18 irmãos, né? E assim, tudo parto normal. Não. Então, assim, Hoje, comentando sobre isso, porque é aquela história, a gente tem que desmistificar a ideia de romantização, mas tem que perceber o seguinte, tudo isso é absolutamente, não só belo, mas é maravilhoso, sabe? Atrai, ou melhor, traz consigo, né, esses detalhes que nos faz, eu diria, até nos aproximam de Deus, porque quando a gente percebe o valor da maternidade, o dom da maternidade, isso com certeza nos remete a Deus, a figura do nosso Pai o Criador, tempo todo. né, que não poupou esforços, não poupou seu filho unigênito, né, que veio muito para nos salvar. Então, assim, e detalhe, uma coisa fundamental que nós entendamos: nós mulheres somos partícipes da obra da criação. Então, quando a gente tem um filho, quando a gente gera uma vida, a gente está ali participando dessa obra da É. criação. Tamanha Você beleza pensa, que é. eu li no livro O Privilégio de Ser Mulher. A mulher, ela é o único ser que carrega duas almas quando ela está grávida. A dela. Então, pensa, existe um anjo da guarda com os dois anjos ali. São as almas. É algo assim muito místico. Existe realmente a realidade. A realidade se chama exaustão, cansaço, fracassos, quantas vezes a gente fracassa nos nossos propósitos. Existe sim essa realidade, noites mal dormidas, fome, quantas vezes você quer comer? Uma amiga minha falou, nossa, você tá magra. Eu falei, ah, querida, porque eu quero comer mais, mas não dá tempo. Às vezes eu quero repetir, mas é um que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu desisto. Eu falo, ah, vai, vamos, segue a vida, né? Tô aqui na minha sogra, eu comi super bem esses dias, falei com ela, ah, quer ver eu perder tudo rapidinho agora, voltando, brincando. Mas existe isso. E, São gente, renúncias também que a gente faz, né? sem isso, nós não alcançaríamos talvez o céu. Por quê? Porque é isso que te faz ter
que conquistar virtudes, a virtude da paciência, a virtude do amor, a virtude do bom humor, da cortesia e quantas outras virtudes que talvez você não teria se você não tivesse essa realidade. Porém, existe um outro lado que a gente precisa dizer que é o belo. Você olhar para os seus filhos, aquele olhinho, né? Aqueles olhinhos que brilham assim, e, né, e ouvir, mamãe, eu te amo, né? Quando o José faz isso, eu quero morrer. Mamãe, você é linda. Ai, me Derrete a quebra. gente. Às vezes eu tô brava, sabe? Com alguma situação, não é nem com ele. Tô brava com alguma coisa, chateada. Aí ele fala assim, por que que você tá triste? Eu não tô triste. Você tá bravo, você tá assim, ó. Aí eu começo a rir. Eu falo, filha, porque a idade tá chegando, a mamãe tá começando a ter filhinhas, brinco assim. Ele, eu não gosto de te ver triste, eu gosto de te ver feliz. São coisas, gente, que enchem o nosso coração de vida, né? Ontem mesmo, ontem eu tava brava com ele, porque ele tava com sono. Já era 9h30, não era culpa dele, né? Era a rotina da casa de vó. E aí ele dando um show no banheiro, chorando, chorando, chorando. Eu falei pra ele, para com isso, senão ele ia acordar o irmão, né? Pode parar, bem firme, com o rosto firme, sempre ele, pode parar. Aí ele, eu não gosto quando você fica brava comigo. Eu quero você feliz comigo. Eu falei, então para de chorar. Ele, mas você ainda continua brava. Aí eu fiquei assim, Fernando, assim, suaviza o rosto. Aí eu peguei no colo, trouxe pra cozinha, dei um copo com água, dei um beijo. Pronto, parou o choro. Por quê? A vida do filho é agradar a mãe, agradar o pai, ver eles felizes. Então, gente, isso é muito rico, isso é incrível, né? Você vê a sua continuação ali, parece com o pai, parece com a mãe, esse jeito do pai, esse jeito da mãe. A oportunidade de você ter alguém, né? Eu falo que eu vou sentir saudades da voz, né? A vozinha. Aquela vozinha, eu fico, meu Deus, eu vou sentir falta. Às vezes a gente vê os vídeos dele com ele no ano passado e ele ri dele. Olha como eu falava, mamãe, olha. E ele ri, né? Aquela vozinha assim. E eu olho pra ele, meu Deus, tá passando rápido. Ele vai fazer 4 anos. Meu Deus, ele vai fazer 4 anos. Então, existe uma beleza por detrás que a mídia muitas vezes não divulga, que a televisão não divulga e que fica escondida ali por detrás da frase, né? Eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. E aí a maternidade se torna um peso, se torna um fardo, se torna algo assim que você fala, ah, se eu soubesse que era assim. Ai, gente, é tão forte uma mãe falar isso perto de um filho, mas eu já ouvi, né? Como que falou assim? Ai, olha, se eu soubesse, eu nem tinha tido. Você está escrevendo a biografia de vida daquela criança. Aquela criança vai dizer: a minha mãe não me queria, minha mãe me rejeitou. E quantas mulheres gostariam de ter um filho e não conseguem? Porque quem dá a vida, gente, é Deus. Você pode querer, mas se Deus não te der, você não vai gerar. Então, assim, existe no nosso coração, muitas vezes, uma ingratidão a oportunidade de ver tudo isso que a gente vive. Então, um coração grato vai olhar para aquela criança e vai entender que hoje eu olho para os meus filhos e falo, olha, eu falo com o Guilherme, o que um diretor espiritual não conseguiu fazer na minha vida em 10 anos de direção, essas duas almas fizeram assim, ó, em menos de 4 anos. Porque ou você se converte e muda, ou você muda. Não tem outra escolha. Porque eles repetem tudo. Eles Exato, e repetem tudo. também é o exemplo, né? A gente educa os nossos filhos pelo exemplo. E assim, é impressionante como é que as crianças assimilam rápido. Você estava falando aqui, né, sobre o Giuseppe, né, e o Luca, seus filhos, e eu também, obviamente, estava aqui refletindo e lembrando, né, das travessurinhas do meu filho, que está fazendo hoje 1 ano e 5 meses. Ele está naquela fase de pirraças, né, de vez em quando, se joga para trás, às vezes é a cultura do arremesso, né, que é jogar as coisas longe, a gente tem que ensinar e tem que ter firmeza. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista, né, a docilidade e a amabilidade, a gente também tem que ter firmeza na hora certa.
como já diria minha avó, né? De menino que se torce pepino. Tem até esse ditado popular aí que muitas avós acabam repetindo para nós, né? Em que sentido isso, né? Porque a gente tem que aprender Só um desde a pouquinho, eternidade. Cris. Gui, Claro. tira aqui, tem um gatinho aqui, Cris. Eu vou pedir ele para tirar aqui. Peraí. Aí, Claro. pronto, tá lá. Tô na casa da minha sogra, gente. Na minha casa não tem gato, na minha casa da minha sogra tem Gato e cachorro, né? A gente tava ouvindo cachorro aí. gato e cachorro. Pronto, já tirou, pode falar. Não, tranquilo. Não, então, eu tava comentando sobre isso, né? Que assim, desde a tenra idade, a gente precisa ensinar. E detalhe, a gente não pode subestimar as crianças por serem crianças. A gente tem que ensinar o certo. Não é camuflar a verdade, é ensinar a verdade e ensinar o certo. Né? Agora, é lógico, a gente tem formas de abordagem, a gente tem formas de comunicar justamente as coisas, né? Para que possamos educar bem os nossos filhos, né? O meu filho, a gente está falando aqui do exemplo, né? Também, de nós sermos exemplos para os nossos filhos, é impressionante. Uma vez, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava chegando em casa com meu marido, eu e meu marido, a gente tem sempre o mesmo hábito, né? A gente chega em casa, a gente faz o quê? A gente limpa o pé e entra em casa, né? Pois bem, e a gente nunca falou pro Davi o que ele deveria fazer. Tipo, filho, você chega em casa e você faz isso. Não, a gente nunca falou isso com ele, em absoluto. A gente apenas faz isso habitualmente. Aí, de tanto observar, né? E por isso que eu falo, a gente não pode subestimar as crianças. As crianças observam tudo que está à nossa volta e eles sentem tudo e percebem tudo. E aí, um dado momento, né, um dia lá, quando a gente olha para trás assim, a gente está entrando em casa, o Davi estava fazendo exatamente a mesma coisa. Limpando o pé para poder entrar em casa. Assim, sozinho, sem ninguém falar nada. Ele com 1 ano e 4 meses. Está fazendo 1 ano e 5 hoje, né? Isso foi recentemente. Então, ele com 1 ano e 4 meses fazendo isso, sabe? Então, assim, certas coisas que a gente nem imagina que a criança vai assimilar, vai fazer. E a criança apreende, né? Aprende e apreende aquele conteúdo. Então, é fundamental que a gente preste muita atenção, nós mães e pais, enfim, no que a gente fala, como a gente fala, a maneira que a gente comunica, qual é a linguagem do amor que a gente está empregando também, para que a gente possa buscar uma boa educação para os nossos filhos. Porque, como a Fernanda falou, o que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, é terceirizar a educação dos nossos filhos. Essa responsabilidade é nossa. A competência primária para educar é de pai e mãe. Né? E aí, a mulher, sim, ela acaba sendo muito o coração da casa. A Fernanda falava, né, da questão da mulher quando está, de repente, um pouco mais arretada, né, ou irritada, como é que isso, de alguma forma, interfere na harmonia na casa. Eu estava até lembrando, né, por exemplo, a mulher de TPM, isso desestabiliza o lar. Né? Isso é uma coisa fatal, não tem jeito, né? Quando a mulher está, de fato, mais nervosa, todo mundo parece que sofre um pouco o nervosismo, né? Então, a mulher dá o tom da casa, né? Direto ou indiretamente. O homem é a cabeça, sim, mas a mulher é o coração. Né? A mulher, ela é esse lado sensível da casa. E é para ser assim, isso é a ordem natural das coisas, isso é belo também. Tem gente que quer demonizar isso dizendo o seguinte: não, a mulher ela tem que ser tudo, tem que ser independente, tem que ser, enfim, meu Deus do céu, a mulher tem que entender, da mesma forma o homem tem que entender a mesma coisa, que homens e mulheres são complementares. Então, assim, existe essa beleza da complementariedade, o princípio da complementariedade. E isso não pode ser anulado, não pode ser esquecido, não pode ser escanteado. A gente não pode simplesmente fingir que o homem não existe, né? E vice-versa, sabe? Para dar o tom da educação dos nossos filhos, tanto a mãe quanto o pai, ambos importam. Então, assim, é fundamental que, por exemplo, o pai, ele seja presente, como a mãe também deve ser, obviamente, né? Claro. Tô falando aqui uma coisa óbvia, né? Tem que ser presente. Nós, pais Mas e você mães, tem que temos falar que o ser óbvio hoje em presentes. dia, viu? Tem que falar o óbvio. Nós temos que ser presentes e, mais ainda do que sermos presentes, nós temos que ser presença. Né? Porque tem muita gente que se faz presente como? Dando um presente. Né? Não, olha, bota lá para jogar. Né? Como é que chama? No celular, no computador, que seja. Nós temos que ser presença na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares, no caso nós mulheres, na vida dos nossos maridos. Né? Aquilo que a Fernanda falou é uma grande verdade. Né? Assim, quando o nosso filho é pequenininho, né, por exemplo, recém-nascido, até mais ou menos 3 meses, é tudo muito novo, né? Independente da mulher já ter 3 filhos, 4 filhos, cada filho tem sua peculiaridade, cada filho tem o seu, a sua, como é que eu posso dizer? O seu diferente, né, para oferecer e para mostrar, né? Então a gente nunca pode padronizar, porque os filhos são diferentes, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, cada um, enfim, tem um jeitinho
bonito de ser, né? E Sim. todos eles são muito amados. Independente do temperamento, independente da personalidade, ainda que um seja um pouquinho mais difícil do que o outro, mas enfim, todos são igualmente filhos, né? E filhos nós precisamos amar, zelar, proteger, cuidar, né? A gente sim tem que se sacrificar, se doar, se dedicar, dar a vida por eles se for preciso, né? Como, por exemplo, os nossos maridos devem dar a vida por nós, suas esposas, né? Então, isso é fundamental que a gente fale e que a gente lembre. Porque no mundo de hoje, parece que está havendo quase que um ódio, né? Praticamente a maternidade, né? Muitas pessoas acabam se divorciando da sua vocação. Muitas mulheres não estão querendo ser mães. Aí que está a coisa curiosa. Eu vejo muita mulher querendo ter filho, mas não querendo ser mãe. Eu vejo muita mulher querendo casar, mas não querendo ser esposa. Isso é grave, porque é um desvio da natureza e, mais do que isso, é um divórcio daquilo para o qual nós, de fato, nascemos, né? Nós temos uma vocação. Eu sempre falo da vocação instintiva da mulher à maternidade, e eu sempre falo da beleza disso, né? Do ser mulher, do ser mãe, do ser esposa, do ser amiga, do ser conselheira, enfim. Mulheres, né? Nós somos multifacetadas, né? Mas temos todas, né, essa beleza, o ser mulher, o ser feminino. E esse tom da feminilidade, o tom feminino no lar, isso agrega valor ao lar. Né? E como que a gente também precisa do lado masculino para poder conceder e conferir segurança a nós mulheres, aos nossos filhos também. Como que a gente precisa da presença do homem para ensinar, sim, virilidade para os nossos filhos, e ensinar como é que os nossos filhos devem proteger, né, as demais pessoas, enfim, proteger as mães, proteger as irmãs ou os irmãos, de modo geral, né? Enfim, isso é algo que a gente precisa sempre amadurecer, sabe? Eu acho que a gente nunca pode achar que isso é tabu, que uma coisa que não tem que ser dita, não tem que ser falada, né? Isso é algo realmente que a gente precisa reforçar, ainda mais na cultura que nós temos hoje. É uma cultura absolutamente hedonista, é a busca pelo prazer desenfreado, é a busca pela mentalidade utilitarista, você só vale por aquilo que você, de fato, pode produzir, do contrário, você pode descartar, é a cultura do descartável, é a cultura do politicamente correto, né? É a cultura do respeito humano. Eu digo sempre, né? O respeito humano tem levado alguns ao inferno, porque as pessoas deixam de falar a verdade, deixam de pregar a verdade em nome do pseudo-respeito humano. Mas é importante que a gente fale a verdade, mas claro, tem que colocar a caridade, né? A gente não pode falar a verdade assim, de uma forma sem caridade, né? Agora, nunca sacrificando a verdade em nome da caridade, como diz Santo Agostinho. Então, aqui, já considerando também avançado da hora, né? Queria que você falasse um pouquinho, fizesse as suas considerações finais, deixasse aí o seu recado para todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui nesse dia, no dia seguinte ao Dia das Mães, lembrando que o Dia das Mães é todos os dias, né? São todos os dias. Sem dúvida. Eu vou fazer um especial de lives no mês de maio. Aí eu coloquei o mês das mães, porque todos os dias É isso aí. para ajudar a resolver um problema pontual na educação dos filhos. Primeiramente, eu queria dizer assim, qual é o significado da palavra mulher, né? Deus criou a mulher. A mulher vem do hebraico, né? A palavra Deus, quando criou a mulher, ele criou a mulher como auxiliar do homem. Né? E a palavra auxiliar, ela é muito desvirtuada, porque quando você pensa em auxiliar, causa uma inferioridade. Auxiliar do médico, auxiliar auxiliar do dentista, auxiliar doméstico. É sempre assim, nossa, né? Só que isso é uma tradição brasileira, uma tradução. Quando você vai na origem da palavra auxiliar, ela vem do hebraico. E no hebraico, auxiliar quer dizer zergenedo, que quer dizer socorro de Deus. Então, a mulher, ela é um socorro de Deus para a humanidade. Então, a mulher, ela é o socorro de Deus para o seu esposo e seus filhos. A primeira sociedade que ela precisa socorrer é a família dela. A partir da família, então, abre as portas e vai às outras esferas. Então, hoje, você que é mãe, olhe para a sua família, não se colocando como vítima, autopiedade,
pedindo autopiedade, mas se coloque como protagonista. Se coloque mesmo como esse socorro que Deus enviou na vida dos seus filhos, do seu marido. Às vezes o cansaço, a exaustão, o trabalho, as frustrações, as feridas, os traumas vão tirando de você a beleza da maternidade. E uma coisa que eu quero, um exercício que eu quero te dar para esse final de live é: amanhã, ao amanhecer o dia, se arrume para sua família. Passe um batom, coloque uma roupa limpa, não coloque a roupa manchada, rasgada, sabe? Assim, aquelas roupas que você não deveria nem ter no seu guarda-roupa. Mas coloque uma roupa decente, uma roupa assim que se você precisar ir no mercado, no shopping, na igreja, qualquer lugar que você vá, você está ali apta a entrar. Passe um perfume, coloque um brinco. Dê a sua melhor versão para o seu filho, para o seu marido e no seu trabalho. Seja em casa, seja fora de casa. A partir do momento que você começar a se arrumar, você vai perceber que a sua beleza é uma forma também de se salvar. Às vezes quando a gente está muito assim, vamos supor, nervosa, brava, e você passa uma maquiagem, coloca uma roupa mais arrumada, maquiagem, eu falo um batom que seja. Você olha para a sua imagem e suaviza. Ao mesmo tempo, se você tá ali toda descabelada, desarrumada, com uma roupa desleixada, você olha assim, aquilo vai, sabe, piorar a sua imagem. E isso também está comunicando algo para os seus filhos e para o seu marido. Então, começa a viver esse exercício para você experimentar o que de fato é uma salvação, né? Essa maternidade que te salva do seu egoísmo, da sua autopiedade, do seu vitimismo. E aí você vai se tornar uma protagonista. Você vai ser a protagonista da sua casa. Você vai ser a esposa segundo o coração de Deus, a mãe segundo o coração de Deus. E você vai viver a maternidade com mais leveza. Sem aquela pressão, sabe? O homem ajuda muito a mulher nisso, né? O homem, ele é mais... a maioria dos homens tem essa leveza, mas, como que eu posso dizer? Eles são menos complicados, né? Principalmente eles não têm a Com mais TPM. objetivos, racionais, talvez. E isso ajuda no sentido assim, respira, calma, né? Um dia de cada vez. Hoje não deu certo, amanhã pode ser melhor, né? Mas que nesse dia que a gente está encerrando agora, mas que você se comprometa com você mesmo. De você dar o melhor de si para você e para sua família. Porque você está escrevendo a biografia do seu filho. O que eu quero deixar nessa live é essa frase. Que essa frase eu tenho trabalhado muito em cima dela na oração e nos meus trabalhos. Nós, mães e pais, mas eu vou falar agora para as mães, nós, mães, estamos escrevendo a biografia de vida dos nossos filhos. Isso é muito sério? Por que é sério? Porque quando você morrer e eu morrer, Deus vai pegar o livro da nossa vida e nós vamos prestar conta diante de Deus. E grande parte do nosso livro da vida foi escrito sob a responsabilidade de nossos pais. Então, os nossos pais vão prestar conta diante de Deus. Então, eu e você, mãe, vamos prestar conta diante de Deus da alma do nosso filho. E isso é muito sério. Então, não pense assim, é pequenininha, criança, ninguém está vendo. Não, Deus vê tudo. O livro da vida dele está sendo escrito pelas suas mãos e do seu marido. Então, que essa frase possa despertar em você a necessidade de você dar o melhor de si como mãe. Quero agradecer, então, Cris, também. Dizer que você é muito querida, né? Você sabe, a minha família, né? Admiro muito você. Como eu disse para Ana Campagnolo, meu voto é dela, mas se eu tivesse no Rio, era seu. Eu gosto das duas, acho incrível o seu trabalho, que Deus te abençoe muito, eu rezo muito por você de verdade, né, coração, porque eu sei que não é fácil. Tem umas coisas que eu vejo você falando, falei, Jesus Cristo, quanto que ela não deve ter levado. Porque
E é o que você queria encontrar a sua missão, né? E Deus mostrou a sua missão. Então, que Deus abençoe sua Amém. família, e o Lucas, os filhos que virão, né? E muito obrigada por esse convite. Me senti, mais uma vez, muito lisonjeada. Imagina, Fernanda, que agradeço muito a tua presença aqui com a gente nessa noite, abrilhantando essa noite com tanto conteúdo. Com certeza as pessoas que estão nos acompanhando agora, a partir dessa live, né, vão ter uma visão talvez diferente, talvez tenham até tido um despertar aí para não só esse dom da maternidade, sobre o qual falamos tanto, mas também sobre esse zelo que nós temos que ter com a gente mesmo, até porque isso também é integrativo da mulher, né? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço muito também o seu carinho de sempre, a sua disponibilidade. Agradeço ao Guilherme, né, por ter emprestado aí a esposa dele nesse horário, né? Enfim, horário um pouquinho já tarde. E ainda mais seu filhote lá que está ainda acordado, pelo que você falou. Enfim, Eu acho que ele dormiu com o avô ali. Também. Como? Acho que ele foi pro quarto do avô, pelo que eu entendi, ele dormiu. Né? Fez assim. Ah, gente, que gracinha. Ele é muito fofo. Seus filhos são maravilhosos, são muito lindos. Eu acompanho também. Aqui em pouca distância, né? Mas eu vejo a evolução de cada um. Gente, até fazer um convite aqui a vocês. Visitem lá a página da Fernanda. Vejam o Giuseppe rezando Ave Maria em latim, inglês e português. É a coisa mais linda do mundo, gente. É um fofo, foi tão derreter, espontâneo. Tão querido. Muito legal. Parabéns pela mãe maravilhosa que você é, viu? Parabéns a todas as mulheres, todas as mães. Um feliz Dia das Mães. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa live. Compartilhem aí para quem não pôde participar, não pôde ouvir um pouco desse conteúdo brilhante que a nossa amiga Fernanda pôde nos trazer aqui essa noite. Tá certo, pessoal? Bom, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço, querida Fernanda. Que Deus abençoe. Uma santa noite a vocês e que a gente nunca esqueça que o nosso espelho de mulher é Maria. Então, que Nossa Senhora possa interceder por todas as famílias e por todas as mulheres desse Brasil. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.